Exercício 6. Então, lembrando aqui de novo que nós adotamos xx igual a 50. Então, esse aqui é vamos dizer assim, o exercício mais difícil aí da atividade, né? Então, necessitava de um pouquinho mais de atenção, né? Uma vez que a gente acabou fazendo algumas troquinhas, tal, em relação aos exercícios que a gente fez em classe, né? Então, um ensaio de flexão de 3 pontos foi realizado em um corpo de prova de óxido de alumínio com seção transversal quadrada, né, de 3,5 milímetros de aresta. Então, na classe, a gente usou aqui circular, tá bom? O corpo de prova fraturou sobre uma carga de xx vezes 10 newtons. Então, eu vou pegar o nosso xx e multiplicar por 10. Então, aqui o nosso xx adotado é 50. Aí, no seu exercício, você vai trocar o xx pelo valor aí, né, proveniente do seu RA, né? Quando a resistência entre os pontos de apoio era de 50 milímetros, né? Outro ensaio deve ser realizado em um corpo de prova com esse mesmo material, porém de seção transversal circular, né, com 12 milímetros de diâmetro. Então aqui é interessante também ressaltar que é o mesmo material. Então a resistência à flexão, né, ela vai ser a mesma porque é o mesmo material. Sob qual carga será esperada a fratura desse corpo de prova se a separação entre os pontos de apoio for de 40 milímetros, né? Então, tá aqui. Vamos dizer aí que o nosso corpo 1, né, ele é uma secção transversal quadrada. Então, o D, que a altura dele é de 3,5, o B, que a largura também de 3,5, a distância entre os pontos de apoio 50 milímetros. E a força 1 aplicada, que ele fraturou, é xx vezes 10. Então, 50 vezes 10 dá 500. O nosso corpo 2, que tem uma seção transversal, né, com diâmetro circular, com diâmetro de 12 milímetros, né? Então, 12 milímetros, o raio é 6, metade. Então, vamos usar o raio aqui. A distância para o segundo teste, no corpo 2, foi de 40 milímetros. Então, a distância entre os dois pontos de apoio, 40 milímetros. E a força F2 é justamente aquela que a gente necessita. Então, quais são as fórmulas? A resistência à flexão, né, de um corpo quadrado é 1,5 vezes a força aplicada vezes a distância entre os pontos de apoio dividido por B vezes D ao quadrado. E para o caso do corpo circular, isso fica 3 vezes a força aplicada vezes a distância dos pontos de apoio dividido por π vezes R ao cubo. Como os nossos dispositivos eles são com o mesmo material, então a resistência à flexão ela é igual, né? Então a gente pode falar que 3 vezes, no caso aqui, primeira quadrada, né? 3 vezes a força aplicada no quadrado, ou seja, na peça com secção quadrada, então F1, vezes a distância, corpo 1, L1, então, vezes 2 vezes B vezes D ao quadrado, né? Isso vai ser igual a 3 vezes a força aplicada, né? Isso aqui é 2, vezes a distância L2 dividido por π vezes o raio ao cubo, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, né?
Beleza, já de cara aqui que eu tenho 3 aqui e 3 desse lado. A gente pode extrair aí, deixar esse cara aí do lado de fora, né? Então, vamos colocar isso aí do lado de fora. Vamos trocar aí pelos nossos valores, né? Vamos trocar pelos nossos valores. Então, o que que a gente tem aí, basicamente? A força 1 aplicada é 500 vezes L1, que é 50, né? Então, tudo primeiro corpo. Dividido por duas vezes B. Então, B é 3,5, B é 3,5, vezes o D, que também é 3,5. Isto ao quadrado, ok? Isto aqui é igual a força F2, que é o que a gente quer, a força F2, vezes L2, aqui o L2 é 40, dividido por π, π é 3,14, vezes R ao cubo, R é 6. Então, temos aqui 6 ao cubo. Ok, beleza. Aqui a gente já pode fazer as contas, né? Então, o que a gente tem aí? Vamos fazer as contas aqui devagarzinho. 50 ou 500 vezes 50. Ok. Multiplicou aqui 25 mil. Então, eu tenho 25 mil. Ok. Isto é igual a 2 vezes 3,5 entre ao quadrado. Ok. Vezes. Então eu tenho aqui na parte de baixo 85,75. 85,75, né? Se quiser até posso fazer a divisão aqui já. Aproveitar que a gente já está com isso aqui na dá 291,54. 291,54, né? Então eu já fiz essa operação aqui, já tirei o número aí, né? Então isso vai ser igual ao que a F2, que é a força que a gente quer, vezes 40 dividido por 3,14 vezes 6 ao cubo. Vamos fazer esta continha aqui. Então, 3,14, que é o π, e 6. 1, 2, 3. Vezes. Então, eu tenho aqui na parte de baixo 678,24. 678,24. Beleza, eu preciso agora isolar o F2. Então, dá lá nosso F2, né? Nosso F2. O que acontece com ele, ó? Então, o 2, isso aqui vai ser igual a 291,54, 291,54, ok. Então, o que acontece aqui? O 40 está multiplicando F2, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, ele vai passar aqui dividindo. 678,24. Ele está aqui dividindo F2. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho aqui 678,24, né, que vai multiplicar. Então, aqui vamos já fazer a nossa conta, né? Nosso F2, quanto que ele vai ficar? Opa, aqui. 291,54 vezes 700, ok? Vezes, aí eu vou colocar o 40 aqui, entre, e vamos dividir. Então, eu tenho lá 4.943, 4.943,44, é isso? Opa, exato.
newtons, né? Newtons. Então, essa é a nossa resposta esperada, né? A força 2 que ele suporta é de 4.943,44. Isso tem relação? Tem a ver? Tem, ó. Então, o que acontece? O nosso segundo corpo ele tem uma espessura, vamos dizer assim, muito maior, né? Enquanto o corpo 1 tinha lá uma espessura, né, de 3,5 por 3,5, nosso corpo 2 está aqui, ó, com 12, né, milímetros aí de espessura praticamente. E outra coisa que influencia é a distância, né? Então a distância diminuiu, então é mais difícil você flexionar esse corpo. Por isso que o F2 aqui deu bem maior aqui, né? 4.943,44, tá? Vamos para o próximo exercício, que é só né? Só contabilizar aí, falou, né? No exercício 7, perguntava-se qual o nome do ensaio visto em aula para determinar a tenacidade e para estudar as propriedades dúctil-frágil do material. Então, foi o vídeo que nós vimos na última aula, né? E era o ensaio de impacto Sharpe. Aceitamos também ensaio de impacto, ensaio Sharpe ou simplesmente Sharpe. Ok? Muito obrigado, jovens.